O sol castigava o deserto com sua fúria implacável, queimando a pele enrugada de Matilda, enquanto ela jazia quase imóvel sobre a terra seca e rachada, abandonada pela comunidade do posto fronteiriço à sua sorte. O vento sem piedade levantava nuvens de poeira que lhe raspavam o rosto, trazendo o amargo gosto da desolação e da solidão. Ali, naquele confim árido e esquecido, a idosa sentiu a cruel certeza de que a morte caminhava silenciosa ao seu lado. Invisível, porém inevitável, a vida no posto fronteiriço era dura e implacável, refletindo-se nas construções desgastadas de madeira que mal resistiam ao tempo e ao abandono. Não havia sombra, apenas cactos secos e seixos que refletiam o calor ardente de um sol que não perdoava. O silêncio castigante da planície era interrompido só pelo farfalhar ocasional das folhas secas e pelo eco distante de algum corvo solitário, que parecia pressagiar a sentença cruel que Matilda carregava sobre seus ombros cansados. Em seus pensamentos, a idosa lembrava-se dos dias em que sua vida fora diferente, das risadas do salão comunitário, das festas lentas sob o céu estrelado, da esperança que agora parecia tão distante. Mas o acidente que a paralisou não deixara ao seu redor nada além de olhares vazios e um abandono frio e cruel. A fome corroía seu corpo frágil e o medo da morte brotava no peito como uma sombra constante, uma presença que roubava suas últimas forças. Sentia a pele queimada pelo sol esticar-se enquanto lágrimas teimosas molhavam sua face castigada. E na imensidão daquele deserto, parecia só um corpo esquecido por Deus e homens. Quando suas forças ameaçavam se esvair para sempre, uma figura solitária apareceu no horizonte, rompendo a monotonia do deserto. Taian, jovem guerreiro Apache e filho do chefe de sua tribo, movia-se com a calma e a força de quem conhece cada caminho, cada segredo da terra árida. Seus olhos carregavam a determinação nobre e um senso profundo de justiça, qualidades que o distinguiam em meio ao preconceito e à indiferença que o povo branco nutria contra seu povo. Ao avistar Matilda caída, seu coração pulsou com uma compaixão inesperada. Ali, naquela mulher abandonada, via não apenas um estranho, mas um reflexo da fragilidade de toda a vida diante da dureza do mundo. Sem hesitar, Taian aproximou-se, seus passos firmes, porém cuidadosos, enquanto avaliava o estado debilitado da mulher. Sabia que esta decisão poderia trazer a ele críticas e hostilidade da comunidade local, onde a tensão entre brancos e apaches ainda era como uma faca afiada prestes a cortar. No entanto, seu espírito não permitia que virasse o rosto diante do sofrimento. Segurou com ternura o braço de Matilda, prometendo a si mesmo que faria tudo para salvá-la, mesmo que para isso precisasse enfrentar não apenas o deserto, mas também os fantasmas do ódio e do medo que rondavam aquelas terras. O primeiro contato entre eles foi cercado de uma tensão palpável. Matilda, enfraquecida e desconfiada, sentia o peso da dúvida e da esperança entrelaçados em cada gesto daquele jovem guerreiro que ousava se importar. Seus olhos encontraram, nela, um pedido silencioso por vida. Nele, a firme convicção de que nenhum ser deveria sucumbir ao abandono. O vento carregava os murmúrios das vozes vizinhas, repletas de julgamentos velados e alertas silenciosos, mostrando que aquela aliança frágil já era uma ponte sobre águas turbulentas. Montando seu cavalo com esforço e cuidado, Taian apoiou Matilda em seus braços enquanto cortavam a planície em direção ao acampamento Apache,
onde ela poderia encontrar abrigo e cuidados. Mas, como se o destino quisesse testar ainda mais a coragem e a fé recém-descobertas naquele binômio improvável, seu olhar atento captou algo nas pedras quebradas da trilha, pegadas frescas, marcadas com pressa e destemor, foras da lei. Haviam recentemente cruzado aquela parte da fronteira, trazendo consigo o perigo e a incerteza de um ataque iminente. A ameaça pairava sobre eles como uma sombra drapejada de silêncio, e o deserto, que até então parecia apenas um gargalo de solidão e morte, agora se transformava em palco de uma nova luta, onde a vida de Matilda e a honra de Tayan estavam entrelaçadas num fio tênue, preso entre a esperança e o medo. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O acampamento de Tayan se erguia discreto entre as sombras das colinas e a imensidão do deserto. A brisa quente agitava as folhas secas das poucas árvores, enquanto a tonalidade dourada do entardecer lançava um brilho suave no rosto marcado pela luta de Matilda. Ela estava acomodada sobre um leito improvisado, coberta por peles que Tayan trouxera, mas a resistência em sua expressão não diminuía. Não preciso de caridade, rapaz. A voz rouca de Matilda cortava o silêncio entre eles, um misto de teimosia e orgulho. Ferido. Já vivi o suficiente para saber que ajuda aqui é mais veneno que remédio. Tayan inclinou-se, seus olhos jovens fixos nos dela, compreendendo a parede invisível que a idosa erguia. Havia no fundo daquele olhar uma história contida que ainda não se revelava. Não é caridade, Matilda, respondeu ele devagar. É justiça. Você não merece estar sozinha, nem à mercê do esquecimento. Ela desviou o olhar, encarando as sombras que se estendiam no chão. O silêncio entre os dois ganhava espaço, carregado de um passado que parecia os separar. O garoto Apache, nascido sob o céu aberto e as tradições de sua tribo, encontrava-se diante daquela mulher que carregava em cada gesto a amargura de ter sido rejeitada. Perdi tudo, admitiu ela, sua voz falhando por um momento. A vila que um dia chamei de lar virou as costas para mim. Quando o acidente me quebrou, eles me deixaram para morrer sob aquele sol impiedoso. Não sou boa em pedir ajuda, muito menos em receber. Tayan sentiu uma pontada no peito, mas não recuou. Sabia das tensões que separavam seu povo dos colonos, das cicatrizes abertas por desconfianças e injustiças. Ele próprio carregava ressentimentos, memórias de olhares desconfiados e palavras duras. Também carrego cicatrizes, disse ele baixinho. A vila que você menciona não é a única que despreza. Meu sangue Apache é motivo de medo e desprezo nestas terras, mas eu escolho não ser refém disso. Houve um momento de compreensão tácita, uma trégua entre aqueles dois estranhos, que, embora muito diferentes, compartilhavam a mesma solidão e a mesma ferida. A noite começou a descer, e o acampamento acendeu pequenas fogueiras que espantavam o frio que entrava pelas entranhas do deserto. Enquanto cuidava das feridas com ervas que só ele conhecia, Tayan falava com cautela, buscando construir uma ponte sobre o abismo do silêncio. Me disseram que a vila onde você vivia
mudou com o tempo. Que os novos homens chegaram com armas e leis duras, e que a velha comunidade foi se despedaçando junto com você. Matilda suspirou. Seus olhos brilhavam com uma mistura de tristeza e raiva contida. Os homens novos trouxeram o medo e a ganância, confessou ela. A velha, a amizade, o respeito, tudo virou fumaça. Eu tentei permanecer, mas o peso do desprezo foi maior, comigo e com outros que não serviam mais aos interesses deles. Tayan apertou o punho, magoado pelas histórias que tão claramente ecoavam as próprias dores de sua gente. Sempre há você e eu, disse ele, olhando a mulher que teimava em não se entregar, rejeitados por razões parecidas, às vezes sem sentido. Matilda deu um sorriso torto, meio doce, meio amargo, finalmente permitindo uma brecha na armadura que erguera. Talvez sejamos mais parecidos do que eu imaginei. A convivência forçada começava a desenhar um estranho vínculo, um fio tênue de esperança que resistia à dureza daquela terra. As noites traziam o frio cortante e, junto dele, as palavras que os separavam ou os uniam. Porém, a paz precária do acampamento foi rompida quando, ao longe, um cavaleiro surgiu ao alcance das fogueiras. O olhar atento de Tayan percebeu o mensageiro que trazia a notícia que todos temiam. Quando o homem se aproximou, seu rosto carregava a ansiedade do aviso urgente. Tayan, começou ele, ofegante. O grupo dos foras da lei está vindo, liderados por Garra Negra, aquele que você conhece. Eles buscam vingança e não vão parar até destruir tudo o que temos. A expressão de Tayan, seus pulmões debilitados. Por um instante a fragilidade venceu o orgulho. Mas Tayan estava firme, como a rocha que se mantém contra a enxurrada. Eles não saberão o que encontraram aqui, murmurou ele, virando-se para a mulher que agora dependia não só de sua gentileza, mas de sua força. E assim, sob as estrelas que começavam a pontilhar o céu escuro do deserto, o acampamento se preparava para o que viria. A tensão, pesada como uma nuvem negra, pairava no ar, enquanto ambos, velho e jovem, sabiam que o perigo se aproximava, e com ele uma chance de redenção ou a derradeira queda. No silêncio tenso da noite, Tayan olhou para Matilda. Houve um acordo não dito entre eles, um pacto de sobrevivência, que falava mais do que palavras podiam expressar. A sombra dos foras da lei avançava, e a batalha que se aproximava não seria apenas pelo solo árido ou pela honra, mas pelo direito à esperança que começava a nascer naquela união improvável. A noite envolvia o acampamento com seu manto escuro, espesso como um segredo guardado a 7 chaves. As chamas das fogueiras tremeluziam, lançando sombras que dançavam nas tendas e nos olhos atentos de Tayan. A presença de Tayati, sua irmã, era uma força silenciosa, uma corrente firme que espalhava segurança e determinação naquele pedaço esquecido da fronteira. Ela surgira como um vento impetuoso, vindo das colinas, com passos decididos que mal tocavam o chão, carregando consigo a aura de uma guerreira implacável. Acompanhada por seus arcos e facas, não precisou dizer muito para que a tensão no ar se adensasse. Sua simples presença já mandava o aviso claro. Estavam prontos para a tempestade que se anunciava. Tayati aproximou-se de Matilda, que ainda se debatia entre resistência e aceitação, e falou com uma voz que não permitia dúvidas. Se você quiser sobreviver aqui, precisa confiar um pouco em nós. É um passo que a vida obriga a dar agora.
Matilda hesitou, a amargura criando linhas duras no rosto. Confiança nunca foi uma escolha segura para mim. Hoje vai ser, Tayati respondeu, firme, com um brilho que não admitia questionamento. Enquanto isso, Tayan percorria o perímetro do acampamento, seus olhos atentos à escuridão embebida em presságios. Os foras da lei montavam suas sombras lá fora, tão reais quanto o frio que gelava a espinha. Pensamentos se atropelavam, misturando rancores antigos e a necessidade urgente de proteger os poucos que tinham. Em meio à preparação, uma descoberta veio a incendiar ainda mais o âmago daquela noite tensa. Matilda, em voz quase velada, deixou escapar um fragmento de segredo enterrado no tempo. Eu conheço a história que Garra Negra tenta esconder, disse ela, os olhos cintilando como brasas apagadas. Cofres trancados por sangue, traições escondidas sob a poeira desta fronteira. Tayan sentiu cada palavra como uma faísca caindo sobre um barril cheio de pólvora. O inimigo não era apenas um grupo de foras da lei. Havia raízes profundas, mistérios perigosos ligados ao passado da terra e de seus próprios povos. Tayati, que se aproximara para ouvir, franziu o senho. Fala direito, Matilda. Qual é esse segredo? A voz da mulher velha ficou um fio, carregada de peso e dor. Antes desta seca, antes dos conflitos, houve alianças e sangrentas traições. Garra Negra se apossou de algo que não lhe pertence, algo que pode mudar o equilíbrio entre nós e ele. O ar parecia condensar-se, pesado demais para respirar. Sábia e ressabiada, Matilda se tornava peça-chave num jogo que se estendia muito além da simples disputa de territórios. A noite avançava e, com ela, o acampamento ganhava preparativos que misturavam ansiedade e fé. Tayati distribuía ordens com voz firme, organizando vigílias, montando armadilhas improvisadas e encaixotando suprimentos para quem precisasse partir rápido, se fosse o caso. A energia que emanava dela parecia transmitir coragem até mesmo àqueles dominados pelo medo. Matilda, sentada próxima à fogueira, fuzilava com olhos perscrutadores os movimentos da irmã e do irmão, reconhecendo talvez pela primeira vez a força que poderia nascer do inesperado lado da fronteira. Um fio tênue de esperança começava a se tramar ali. Entre a fragilidade de sua carne ferida e a firmeza dos guerreiros que a acolhiam. Horas passaram. A lua lançava seu olhar prateado e distante sobre aquela pequena fortaleza de defesas e dúvidas. O silêncio parecia um animal adormecido, esperando para atacar. Foi então que o som de cascos contra pedras secas cortou a quietude. Um mensageiro chegou ao limite do acampamento, sua expressão marcando uma urgência que não deixava espaço para erro. Tayan, ofegante, as palavras quase sufocadas. Garra Negra e seu bando não vão esperar o amanhecer. Planejam atacar no raiar do dia. Os músculos do guerreiro endureceram como aço. Ele encarou o homem por longos segundos, como se tentasse extrair de seus olhos toda a certeza possível. Preparem-se, murmurou com uma voz grave, que carregava o peso de promessas e de destinos cruzados. Amanhã, nossas vidas serão testadas, e ninguém aqui ficará para trás. Matilda sentiu a mão de Tayati tocar seu ombro. Não era apenas um gesto de conforto. Era um convite para ser parte de algo maior que aquela dor solitária. O velho orgulho cedeu espaço, ainda que pequeno, à necessidade de luta e de união.
Enquanto as primeiras estrelas sucumbiam ao escurecer total, o acampamento se transformava em um campo minado de expectativas e tensões. O calor daquele deserto impiedoso parecia intensificar-se por dentro, nos corações que agora batiam em sintonia. Tayan voltou-se para os companheiros, sua figura imponente e cansada, porém resoluta. Amanhã, vamos mostrar a garra negra que ele errou ao nos desafiar. O silêncio carregava a resposta pulsante de todos ali. E assim, debaixo do céu que parecia pesar sobre suas cabeças, um pacto invisível se formava entre o jovem Apache, sua irmã guerreira, a idosa resgatada e os fantasmas de um passado em chamas. O tempo corria contra eles, e no horizonte sombrio, uma ameaça faminta se aproximava, selando um destino que nenhum deles poderia ignorar. O sol nascia por trás das colinas, tingindo o céu de um vermelho ardente, que parecia pressagiar a violência anunciada. O acampamento, ainda sonolento pela madrugada, despertava com sons apreensivos, fundos passos, sussurros meticulosos, olhos que varriam o horizonte. Tayan permanecia firme, empunhando seu arco com mãos que tremiam apenas por dentro. Seu peito doía, não só pela iminência da batalha, mas pela ansiedade que o apertava ao lado de Matilda, aquela mulher que, embora frágil, carregava agora uma força inesperada e vigorosa. Os primeiros estampidos cortaram o ar. Um rugido de tiros e gritos irrompeu, despedaçando a serenidade da manhã. Garra Negra e seus homens avançavam com fúria incontrolável, investindo contra as defesas improvisadas do acampamento. O som da violência ecoava contra a rocha, um lamento que se misturava ao grito de aliados feridos, ao crepitar das flechas disparadas e aos cascos frenéticos dos cavalos desembestados. Matilda sentiu seu coração saltar no peito, cada segundo ampliando a confusão e o medo. Mas mesmo com dores lancinantes que ameaçavam a cada respiração, um fogo nascia dentro dela. Movida por uma coragem que surpreendeu até a si mesma, agarrou um velho rifle encostado próximo e, com mãos trêmulas, porém determinadas, disparou contra um dos homens que tentava se lançar sobre o fogo central. O golpe inesperado fez cair um dos invasores, sua queda abrindo uma brecha momentânea na investida. "Fique atrás de mim", ordenou Tayan, sem olhar para trás. A voz firme e cheia de autoridade carregava a esperança de que aquele combate não os consumisse. Mas Matilda recusava-se a ser mera espectadora. O aço congelado na ponta do seu olhar, a chama do desespero alimentando sua determinação. Ela se tornou um pilar na linha de defesa improvisada. Cada tiro seu trazia mais do que pólvora e chumbo. Trazia a voz de uma vida que se recusava a se apagar em silêncio. Tayan, ao seu lado, entregava-se ao duelo com uma fúria contida, rebatendo investidas e protegendo aqueles que não podiam lutar. Tayati, implacável e ágil, cortava o campo de batalha com sua lança e seu arco, derrubando o inimigo com precisão e ferocidade. O sangue manchava a terra seca, e os corpos caíam um a um entre os gritos de dor e desafio. Mas não houve trégua. O ar carregou cheiros de pólvora, suor e medo. Os foras da lei, desesperados pelas perdas, incendiaram tendas, buscaram o coração do refúgio Apache. Havia algo mais em jogo, não apenas a sobrevivência, mas o orgulho de um povo e a redenção silenciosa de feridas muito antigas. No meio da batalha, um estrondo se destacou.
Um dos homens de garra negra agarrou um pequeno baú, um objeto antigo que cintilava com o brilho do que era precioso e sagrado para Tayan. Em um gesto rápido, correu para escapar do cerco, perdendo-se entre a fumaça e a poeira levantada pela luta. Aquele que fugiu levou algo, ofegou. Um guerreiro olhando para o amanhecer sombrio. Algo valioso para sua tribo. O que nos resta fazer? Tayan sentiu o estômago se apertar. Olhou para Matilda, que na exaustão permanecia firme, seu olhar descobrindo uma memória esquecida, uma peça perdida do quebra-cabeça do passado que ambos carregavam. Eu reconheço isso, disse ela, levantando um braço trêmulo para apontar o baú. Aquela relíquia não é apenas uma lembrança. É a chave para um segredo que pode trazer redenção, não só para você, Tayan, mas para tudo que já fomos obrigados a enterrar. As palavras caíram como uma sombra densa sobre o acampamento ainda em alerta. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Naquele momento, Matilda não era apenas a idosa, frágil e abandonada, mas uma guardiã de histórias antigas, capaz de virar a maré da disputa com o peso das verdades que ninguém ousava encarar. Tayan mexeu os dedos encaracolados, passados sobre as contusões e a poeira que cobria sua pele enrugada pelo combate. A raiva e o medo deram lugar a uma chama de esperança, uma luz que crescia teimosa no horizonte em chamas. Se esse objeto pode mudar nosso destino, precisamos recuperá-lo. Não importa o custo, sua voz saiu firme, como se naquele instante ele tenha encontrado, não só um motivo para lutar, mas uma nova missão para sua vida e a dela. Matilda acenou lentamente, a fraqueza dando espaço a um olhar determinado, iluminado pela promessa que acabara de nascer, à medida que os primeiros raios solares se erguiam, iluminando os resquícios da batalha. Eles sabiam. O confronto não terminara naquelas linhas marcadas pela violência. Era só o começo de uma corrida contra o tempo e contra forças que buscavam apagar suas histórias. E ali, no silêncio pós-tempestade, com o coração ainda martelando, Matilda revelou o peso do mistério sombrio que pesava em suas memórias. Algo que poderia ser a redenção do jovem guerreiro Apache e, talvez, também da sua própria história perdida no deserto. O baú desaparecido não era apenas um objeto, mas um segredo capaz de mudar tudo. O sol já se havia posto por completo quando Tayan ajustou o passo do cavalo, guiando-o com mãos firmes e experientes pela trilha irregular. Ao seu lado, Matilda mantinha-se firme, o corpo cansado, mas o olhar atento. A decisão dela de acompanhá-lo não fora recebida com facilidade. Mas agora, naquela jornada inevitável, os dois compartilhavam um silêncio carregado de significado, uma cumplicidade forjada pela urgência e pelas lembranças dolorosas que insistiam em ressurgir. O vento do deserto soprava atravessando as pedras e cactos, carregando o frio da noite que castigava os ossos. Não era só o cenário inóspito que lhes causava apreensão. Era a sombra que crescia entre eles, o respeito ainda em construção e o peso de segredos que ambos mantinham, trancados no fundo da alma. Atravessavam terras onde o chão escondia histórias de traição e sangue, e Matilda, por vezes, falava pouco, como se remexer no passado fosse. Mexer com os fantasmas mais tenebrosos daquele pedaço esquecido do mundo. Essa montanha, começou ela, voz baixa, rouca pelo tempo e pela aridez, era diferente quando eu a conheci. Havia vida, não só pedras e silêncio. Tayan desviou o olhar, olhando para as estrelas que se arrastavam pelo céu atônito.
As palavras dela soavam como uma promessa triste, um eco de tempos que pareciam inalcançáveis. Vejo muito do que você diz nas faces daqueles que cruzam meu caminho. Respondeu com certa melancolia. Homens e mulheres que carregam feridas invisíveis, tão profundas quanto as tuas. Mas é na viagem, no caminhar, que podemos limpar um pouco a alma. O baque do casco sobre a terra dura marcava o ritmo lento e cansado da jornada, enquanto o grupo, pequeno demais para abrigar segurança, avançava sob a ameaça à espreita. Matilda, a cada passo, cedendo menos à dor que lhe queimava os membros, mantinha-se firme, decidida a não ser um peso, a não desaparecer no esquecimento que tanto a assombrava. Já caminhei muito sozinha, confessou ela em uma pausa. Não carrego dúvidas, mas carrego medo. Medo de não ser mais útil a nada nem a ninguém. Tayan a observou. Os olhos da velha estavam fixos na linha do horizonte, onde o céu beijava a terra. Havia naquelas palavras também um pedido mudo de redenção. Você é útil, afirmou ele, em voz firme, quase um mantra contra as trevas. Mais do que imagina. Mas, hoje precisamos mais do que força. Precisamos de escuta, de inteligência, de você. O coração da idosa apertou-se com a honestidade do jovem Apache. Ali, naquele deserto que já engolira tantos sonhos, começava a se entrelaçar um rumo novo, sinuoso e incerto. Durante o dia, cercados pelo sol escaldante e pelo silêncio quase assustador, enfrentaram perigos naturais que impunham respeito. Trechos onde a areia movediça ameaçava engolir os pés incautos, rochas pontiagudas e precipícios invisíveis envoltos em névoa, e até mesmo enxames apressados de insetos que tornavam cada parada um tormento. Matilda, apesar do corpo fragilizado, usava sua sagacidade para desviar armadilhas da natureza e indicava caminhos que só a experiência poderia revelar. Você sabe o que faz, disse Tayan, assombrado pela sagacidade de uma mulher que a aparência não entregava. Ouço a terra, respondeu ela, com um leve sorriso ocultando as cicatrizes do passado. Não é só hoje que o deserto fala comigo. Nas horas silenciosas da noite, quando o frio era tirano e as sombras pareciam querer engolir até os pensamentos, ambos compartilhavam histórias que cruzavam suas vidas distintas. Matilda falava de um tempo onde seu nome era sinônimo de respeito. Tayan, de batalhas e perdas que não cabiam nas palavras e ainda assim doíam como feridas abertas. Mas nem o silêncio nem a conversa desarmavam totalmente a tensão que crescera. O laço entre eles se fortalecia, sim, porém assustava pela fragilidade do momento, até que na escuridão profunda, um ruído surpreendeu a ambos, sinais de passos furtivos e vozes sussurradas, vindos do interior daquelas terras cada vez mais perigosas. Em volta da fogueira rasteira, os olhos de Tayan se arregalaram, buscando na noite o traidor que ali se ocultava. Não estamos sozinhos, murmurou ele, o corpo tenso, os sentidos à flor da pele. Alguém dentro do nosso grupo denuncia nossos passos. Matilda quase estremeceu, as feridas internas mais assustadoras do que o risco imediato. Seu olhar encontrou o do jovem Apache, carregado de alarme e mágoa. Ali, entre o deserto e o fogo, a confiança que com tanto custo tinham entrelaçado ameaçava ruir. Não posso permitir que percamos tudo por deslealdade, disse ela, a voz firmada na determinação que lhe roubaram por tantos anos. Quem quer que seja, nos puxará para o abismo, mas não cairá sem lutar. Tayan apertou os dentes, sentindo o peso do mundo em seus ombros. A jornada que começou como proteção transformava-se agora numa corrida
contra um inimigo invisível que vinha de dentro. Cauteloso, ele puxou seu arco, preparando-se para encarar a ameaça que poderia destruir não só a missão, mas a frágil esperança que brotava daquela aliança improvável. No silêncio pesado da noite, sob um céu que parecia conspirar contra eles, um vulto se moveu entre as árvores. Uma sombra que carregava o odor traiçoeiro da inimiga proximidade. A caçada pela verdade e a luta por sobrevivência estavam longe de acabar. E assim, enquanto o deserto fechava seus braços escuros sobre o acampamento. Vulnerável, Taian e Matilda sabiam. O pior inimigo ainda estava por revelar a face. O frio da noite era um manto pesado sobre o pequeno grupo que, exausto, buscava abrigo na solidão do deserto. O trajeto da jornada lhes roubara forças, mas o maior peso não vinha da fadiga dos corpos, e sim da semente de desconfiança que começava a germinar entre eles. Taian apertava os dentes, com o arco firmemente cravado na mão, enquanto Matilda, apoiada em seu cajado improvisado, fitava as silhuetas indistintas dos companheiros ao redor do fogo. Havia algo estranho no ar. Pequenos gestos, olhares furtivos, murmurinhos abafados que não se conciliavam com a urgência que os fazia caminhar unidos em primeiro momento. A sensação crescente de que alguém deles não era tão leal quanto aparentava. Quando Taian percebeu o deslizar sorrateiro de uma sombra entre as tendas improvisadas, o silêncio caiu pesado como uma sentença. Os passos logo ecoaram, sem desvios, denunciando o traidor oculto. Não havia espaço para dúvidas. Alguém passava informações para seus inimigos, ameaçando levar ao chão tudo o que lutaram tão duramente para proteger. Matilda ouviu a revelação antes mesmo que Taian ousasse pronunciá-la em voz alta. A velha mulher sentiu uma onda de frio percorrê-la, mais brutal que a penumbra noturna. Para ela, deslealdade era algo que já conhecera demasiadamente no passado, ferida velha que ameaçava abrir novamente. Com voz firme, cortada, mas cheia de determinação, falou: "Não permitirei que um punhal nas costas arruine nossa última esperança. Quem quer que seja, verá que não somos tão frágeis quanto aparentamos." O guerreiro Apache fez um gesto, convocando os poucos fiéis para uma vigília reforçada. O medo apertava o peito, sim, mas a raiva, aquela chama interna que jamais se apagava, alimentava a resistência que ainda lhe sobrava. Taian sabia que precisariam ser mais espertos que o inimigo à espreita, e mais unidos que as desconfianças que agora ameaçavam transformar irmãos em inimigos. Naquela noite, e o silêncio era cortado por conversas em sussurros, planos que traçavam o que parecia impossível: identificar o traidor sem despertar sua atenção, proteger Matilda e a si mesmo da iminente face da traição, manter acesa a chama da esperança em meio a uma tempestade de dúvidas. Foi nesse cenário de tensão quase insuportável que surgiram os passos pesados, e uma voz rouca rompeu a escuridão. Um velho homem, com barba grisalha e rosto sulcado pelo tempo, aproximou-se com uma postura que misturava respeito, cautela e a autoridade que só anos de experiência podiam conduzir. "Sou Caleb", anunciou ele, "caçador destas terras há mais de meio século. Conheço cada trilha escondida, cada sombra que rasteja pelo deserto. E mais importante, conheço o passado obscuro daquele que agora os persegue. Se me permitirem, posso ajudar." Os olhos de Taian brilharam com uma mistura de alívio e curiosidade. Caleb não era um homem qualquer.
Sua fama corria muito além das fronteiras locais. E a sua chegada podia significar uma guinada substancial na situação quase desesperadora. Matilda, com a voz embargada por uma mistura de incredulidade e esperança, questionou: por que viria em nosso auxílio? O que sabe desse inimigo que nos persegue? Caleb baixou a cabeça, o olhar afundado nas próprias memórias. Garra Negra não é apenas um fora da lei comum. Ele carrega feridas antigas que atravessam gerações. Feridas que estão ligadas diretamente a você, Matilda. O silêncio que se seguiu foi o de uma confissão dolorosa. Matilda inclinou-se para a frente, o coração acelerado, aguardando que o velho caçador revelasse o que parecia até então inconcebível. Há muitos anos, continuou Caleb, Garra Negra se aliou com traidores dentro da sua própria comunidade, em um pacto secreto de vingança e poder. A sombra desse acordo carregou sangue e sofrimento e guarda segredos que, se revelados, podem mudar o curso desta disputa. Cada palavra vibrava no ar como um trovão surdo. Tayan apertou os punhos com força, sentindo o peso da revelação o empurrar para um abismo de raiva e incerteza. Matilda permaneceu imóvel, os olhos marejados. Sabia que aquele passado obscurecido estava prestes a emergir das cinzas, trazendo consigo verdades que poderiam tanto salvar quanto condenar. Caleb então se tocou no ombro de Tayan. Firmemente, com meu conhecimento e a sua coragem, podemos virar o jogo. Precisamos, porém, agir com estratégia e rapidez. O tempo não está do nosso lado. Tayati, que até então permanecia em silêncio, aproximou-se e falou com sua voz decidida. Então não podemos mais nos esconder nas sombras. É hora de enfrentar tudo. Reunir forças e partir para o que todos sabem ser inevitável. O ar no acampamento parecia vibrar com a energia daquilo. Medo, mas também fogo. A aliança selada naquela noite não era apenas entre sobreviventes. Era a interseção de destinos que caminham para um confronto, que definiria muito mais do que suas vidas. Ainda assim, a incerteza e a desconfiança pesavam no coração dos poucos que ali estavam. O traidor entre eles não fora revelado, e a sombra desse segredo ameaçava jogar uma nova escuridão sobre o que restava do grupo. Enquanto a noite se aprofundava e as estrelas se tornavam vigias silenciosas, Tayan, Matilda, Caleb e Tayati alinhavam seus pensamentos para o próximo passo, conscientes de que o passado de Matilda não seria apenas uma linha de história para serem contadas, mas uma chave viva para a batalha que se aproximava, tornando tudo pessoal e mortal. No silêncio pesado, o velho caçador baixou o tom, e a verdade chocante veio atravessar o acampamento em um sussurro urgente. O líder Garra Negra é mais do que simples inimigo. Ele é parte de sua história, Matilda. Uma ligação que ninguém poderia prever e que tornará essa luta muito mais perigosa do que imaginam. O fogo da fogueira lançava sombras vibrantes sobre os rostos cansados do acampamento, onde a tensão pendia no ar como um fio prestes a romper. Matilda repousava entre peles grossas. Seus olhos ainda carregavam a amargura da rejeição, mas agora se entreviam traços de aceitação. Pequena fagulha que Tayan via brilhar contra a dureza da idade. O jovem Apache se agachou ao lado dela, o olhar reto e cheio de determinação. Matilda, mesmo debilitada, surpreendia com a clareza e astúcia que o tempo e as perdas lhe legaram. Expandia-se um entendimento profundo. A desconfiança não era apenas uma barreira. Era uma corrente que pesava igualmente sobre ambos. Os foras da lei vêm atrás de mim,
confessou Tayan, a voz embargada pela mágoa. Garra Negra não esqueceu o que fizemos. Destruir tudo o que construímos. Matilda se ergueu com esforço, o queixo quebrado firme contra a fraqueza. Não podemos simplesmente esperar, falou ela, a voz arranhada ganhando força. Cada momento é uma escolha, guerreiro. Nós escolhemos lutar. Tayati, irmã de Tayan, surgiu silenciosa entre as árvores. Sua presença irradiante um comando sem palavras. Seus olhos varreram o acampamento, avaliando fraquezas e forças, traçando linhas invisíveis de defesa. O ataque será ao amanhecer, avisou, voz firme cortando o murmúrio pesado da noite. Vamos dobrar as sentinelas. Quem puder, prepare armadilhas. Matilda, você fica sob minha proteção. A idosa acenou, aceitando o abrigo, embora o orgulho refletisse uma sombra de resistência. Entre as poucas palavras trocadas, começou a crescer um elo improvável, tecido no fio incandescente da urgência. Nas horas seguintes, todas as mãos se moveram em uníssono. O acampamento tomado por um ritmo quase cerimonial, onde o medo se moldava em estratégia e a dúvida em atenção meticulosa. Matilda observava Tayan armar arcos, Tayati posicionar vigias, a respiração pesada que ecoava fundo no peito dos guerreiros. E à medida que as sombras se alongavam e a lua se erguia majestosamente, ela se sentia não mais mero peso, mas parte indispensável daquele pequeno exército. Garra Negra não conhece o que guardamos, disse Matilda baixinho. Seu segredo pode destruir mais que nós. Há coisas enterradas aqui, muito antes das feridas recentes. Tayan entrou em silêncio na roda, alerta. Você sabe mais do que diz. E eu preciso de cada verdade, não importa o quão dura. Entre olhares breves, ela contou fragmentos. Traições antigas, alianças quebradas, um objeto escondido que carregava dentro de si o poder de virar o destino da fronteira. Tayati sorriu com dureza. Se o que guardamos é tão valioso, vamos proteger com sangue e coragem. Mas antes que o medo pudesse esmagar a esperança, o silêncio da noite foi dilacerado pelo som de cascos galopando ao longe, o estalo das árvores marcando a iminência da tempestade. Um mensageiro, esbaforido, caiu aos pés de Tayan. Eles chegam. Garra Negra e seu bando não vão esperar mais um instante. O ataque será ao nascer do sol. O guerreiro ergueu os olhos intensos à fúria e a determinação flamejando em cada fio de cabelo crespo. Amanhã lutaremos, declarou, a voz firme como pedra, e não deixaremos que o sangue daqueles que aqui são fortes seja derramado em vão. Matilda, a idosa que viu o desprezo e a morte tão próximos, fechou os olhos um instante, sentindo a respiração fortalecer seu corpo. Aos poucos, a fragilidade que a acompanhou por tanto tempo cedia espaço ao aço, de quem sabe que o fim é apenas um novo começo. Sob a imensidão escura do céu, o acampamento virou fortaleza erguida pela união dos excluídos, onde o coração de um jovem apate e a alma de uma velha sobrevivente se entranhavam em um pacto silencioso. E enquanto o vento uivava os presságios da batalha, o destino a pegava às garras. Tayan avançava pela trilha estreita, quando de repente uma emboscada se fechou ao seu redor. Mãos firmes, sombras que se agarravam, e em um golpe cruel, o jovem guerreiro foi capturado, preso pelas mãos inimigas que selvagemente serziram o fim daquela manhã. Matilda sentiu o rugido dos cascos, antes mesmo de distinguir o cavaleiro que se aproximava do acampamento. Sob a luz tênue da fogueira, que ainda tremeluzia, Tayan ergueu-se com rapidez.
o olhar cortante como lâmina em meio ao silêncio tenso. Um mensageiro, exausto e ofegante, trouxe a notícia que todos temiam. O bando de foras da lei liderado por Garra Negra estava chegando, sedento por vingança e com intenções cruéis. Não era apenas um aviso de perigo iminente. Era o prelúdio da tempestade que varreria aquele refúgio feito de esperança e desconfiança. Matilda, embora o corpo fraquejasse, sentiu uma estranha energia emergir. Uma mistura amarga de medo e determinação. O passado rejeitado e o presente ameaçado fundiam-se num nó preso no peito. Era a hora de agir. Taiati já circulava entre os guerrilheiros, sua aura firme e feroz, contagiante como chama em lenha seca. Ordenava que as sentinelas dobrassem as vigílias, que armadilhas rudimentares fossem reforçadas e que ninguém baixasse a guarda. Matilda, sentindo o peso da decisão, finalmente aceitou o convite de Taiati para ficar sob sua proteção. Por trás do orgulho resistente havia a coragem que só o amor à vida sabe extrair. Os preparativos tomavam o acampamento. Como um rio impetuoso, homens e mulheres ajustavam hastes de lança, afiavam facas e alinhavam flechas aos arcos com mãos que não tremiam, ou ao menos fingiam não tremer. Taian percorria a periferia, seus olhos atentos vasculhando a penumbra enquanto memórias amargas espreitavam sob a casca dura de sua determinação. Matilda, nas poucas pausas, compartilhou fragmentos de uma história incomum. Revelou que Garra Negra escondia segredos profundos, covardias enterradas que moldavam o ódio que os perseguia. Falou de um objeto, um artefato guardado com zelo, cuja importância transcendia disputas materiais, tocando nas feridas do passado e das traições que jamais deveriam ter sido esquecidas. A revelação iluminou os rostos cansados com a centelha da urgência maior. Taian ouviu atento, sentindo o peso da responsabilidade. Amassar suas entranhas. Cada palavra, uma lasca de verdade que o enredava numa trama além do seu imediato. Um destino que o forçava a lutar por muito mais que a própria vida, mas pela redenção de uma terra e de um povo marcado pelo sangue e pela dor. Quando a noite deslizou para a escuridão total, o som súbito de cascos golpeando o chão qual trovão partiu o ar como um aviso final. Um mensageiro, rosto aflito e corpo cambaleante, aportou à frente, confirmando o que todos já temiam. O ataque seria ao nascer do sol, e não haveria mais tempo para adiamentos. A sombra da pressa recaiu sobre o acampamento. Taian reuniu o olhar firme, voz que rasgava o silêncio como ferro em pedra. A promessa de luta explodiu no ar, inflamando corações antes açoitados pelo medo. Matilda, sentada entre peles e cinzas, sorriu de modo incerto, sentindo aquela centelha ancestral reacender sua alma cansada. Enquanto as estrelas vacilavam antes da extinção anunciada pela luz crescente, o acampamento se transformou em muralha feita de coragem e determinação. Naquele instante afiado, a fragilidade deu lugar à força inesperada. E a união entre aquele velho corpo e a juventude do guerreiro Apache tornou-se promessa de resistência. Mas mal tiveram tempo para respirar. No instante em que a alvorada pintava o céu com um vermelho ameaçador, enquanto o primeiro sopro do vento carregava odores de pólvora e suor, o mundo de Taian virou repente um campo de sombras. Mãos firmes e impiedosas agarraram-no pelas costas. Sobrepujado em velocidade e força, o jovem guerreiro foi levado em cativeiro, pelas mesmas mãos que selaram o fim daquela manhã para ele.
O grito abafado do acampamento não teve tempo para emergir, pois já soava o eco da captura, amarrando a todos na corda tensa do desespero. Matilda, com o peito apertado, viu a silhueta do jovem sumir, entre troncos e pedras, enquanto a sensação da luta que viria se intensificava como um incêndio que não cessava. A captura de Taian não era apenas uma derrota momentânea. Era o estopim de uma batalha que ultrapassaria as balas e a dor física. Era o começo de um duelo entre honra e vingança, entre passado e futuro, onde cada passo dado reverberaria no destino daquele pedaço faminto de fronteira. Alvorecia um novo capítulo, escuro e incerto, marcado pela urgência de resgate e pela possibilidade de que a esperança, mesmo à beira do abismo, ainda pudesse ser salva. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu de um alaranjado suave que contrastava violentamente com o peso sombrio que carregava o acampamento. Matilda, os olhos apertados contra a luz da manhã, sentia o coração martelar com a mesma intensidade dos cascos que haviam levado Taian para longe. A ausência do jovem guerreiro criava um vazio palpável, uma ferida aberta na esperança que tanto se esforçaram para construir. Mas o tempo da dor breve passara. Era hora de agir. Ele não está sozinho, murmurou Matilda, a voz firme. Embora o corpo parecesse pesar nos ossos, Garra Negra o mantém cativo nas ravinas ao sul, onde a terra corta o céu como lâminas afiadas. Tayati e os guerreiros a rodearam, atentos às palavras que vinham carregadas da determinação adquirida em tantos sofrimentos. Eles sabiam que o resgate seria arriscado, quase uma dança com a morte. Vamos buscá-lo, declarou Tayati, olhos brilhando com o fogo da batalha. Ele não deve pagar sozinho pelos pecados daqueles que nos perseguem. Matilda piscou, a poeira do passado amenizada pela força recém-descoberta. Em meio à fragilidade do corpo, florescia a coragem que poucos reconheciam, mas que os anos não conseguiram apagar. O grupo reuniu-se silenciosamente, preparando-se para adentrar as sombras perigosas das ravinas. O ar era espesso, carregado do cheiro de terra seca e segredos enterrados. Ao chegar ao cativeiro improvisado, a cena era desoladora. Taian estava acorrentado a uma rocha, o corpo marcado, mas os olhos ainda brilhavam, apesar do cansaço. Quando a figura familiar de Matilda surgiu entre as pedras, um lampejo de alívio cruzou o rosto do jovem Apache. A velha mulher aproximou-se devagar, estendendo a mão com uma delicadeza que desmentia sua aparência debilitada. Eu nunca duvidei que você resistiria, falou baixinho, a emoção entrelaçada às palavras. Tayati e o pequeno grupo cercaram o local, preparando-se para o que viesse. De repente, as sombras se moveram. Garra Negra apareceu, o olhar maligno cortando o silêncio. Pensaram que poderiam me desafiar impunemente? Debochou, empunhando uma faca que reluziu sob a luz rarefeita. A tensão estalou no ar como um trovão contido. Taian, mesmo preso, ergueu o queixo, o orgulho intacto. Seu tempo acabou, Garra Negra. Aqui termina sua tirania. O confronto não tardou. Tayati avançou como tempestade, suas flechas rasgando o ar e atingindo os bandidos que se arrogaram em superioridade. Matilda, apesar do peso da idade, mostrava-se uma mente aguçada, guiando cada passo e distração do inimigo com uma precisão envolta em sabedoria. No calor do embate, Garra Negra tentou um golpe traiçoeiro, mas foi surpreendido por Taian, que mesmo com as correntes cortadas por Tayati, encontrou forças para um confronto direto. O duelo que se seguiu não era apenas físico, mas uma batalha ancestral de
honra cindida e justiça postergada. Finalmente, Garra Negra caiu. Sua última ameaça, um sussurro venenoso. Vocês não ouviram o fim da minha voz. As sombras sempre encontrarão o caminho. Mas a vitória não foi apenas a derrota do inimigo. Foi a redenção do passado e a semente de um futuro que começava a germinar daquele solo árido. De volta ao acampamento, a recepção foi diferente. Os olhares que antes carregavam desdém e medo, agora transbordavam respeito e admiração. Matilda, que um dia fora abandonada e desacreditada, agora caminhava entre aqueles que reconheciam sua força e seu valor. Tayan, firme ao seu lado, era a prova viva de que laços improváveis podiam quebrar correntes antigas. Em meio à terra seca que antes os dividia, foi erguido um símbolo de união, um círculo de pedras emoldurado por pinturas rústicas que contavam a história deles, da luta, da dor e da esperança renovada. Um espaço onde as histórias do velho e do jovem se entrelaçavam, lembrando a todos que mesmo nas fronteiras mais duras podia nascer uma família. Matilda pousou a mão enrugada sobre a pedra mais central, o rosto iluminado pelo sol que trazia a promessa. Aqui jaz não só nossa resistência, mas a chance de novos começos, declarou com voz firme. Tayan, ao seu lado, sorriu levemente. Unidos, somos mais que sobreviventes. Somos guardiões deste lugar e da paz que escolhemos conquistar. A comunidade, lentamente, começou a respeitar o pacto silencioso formado ali. Uma trégua construída, não apenas com palavras, mas com ações e coragem compartilhadas. As fronteiras que antes separavam não eram mais muros, mas pontes erguidas com suor e vontade. Enquanto o vento soprava pelas árvores retorcidas, carregando o aroma da terra renovada, Matilda e Tayan sabiam que aquela jornada fora mais que uma luta pela sobrevivência. Fora um despertar. O despertar para a compaixão, para o entendimento mútuo, para a construção conjunta de um legado que transcenderia as cicatrizes do passado. E naquele pedaço esquecido do Velho Oeste, sob um céu vasto e silencioso, a vida brotava novamente, persistente e resiliente, um testemunho de que, mesmo nas sombras da solidão e do abandono, a luz da redenção e da família verdadeira poderia sempre encontrar seu caminho.